Boa noite a todos. É novamente com muita alegria que nós estamos aqui hoje na página do Facebook do Centro Vovô Nestor para estudarmos um pouquinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos já nos preparando, porque daqui a 3 minutos nós vamos iniciar a nossa prece e os nossos estudos. O capítulo de hoje é o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Dos itens 3 a 9. Então, nós já vamos nos preparando, nos mantendo em silêncio interior, procurando ouvir a música, buscando acalmar os nossos corações, para que possamos nos beneficiar das vibrações, da ajuda dos benfeitores que já estão aqui presentes conosco. Nos aproximando da presença de Jesus, nosso Mestre, ouvindo a música que nos leva até as esferas superiores. Vamos nos posicionando confortavelmente, nos irmanando pelo pensamento, pelo sentimento. E vamos buscar a presença de Jesus. Mestre, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Te pedimos que esteja conosco, porque Você nos ensinou que quando nos reuníssemos em Teu nome, Você estaria aqui. Nós te pedimos, Jesus, que abençoe os nossos estudos de hoje, as nossas vibrações, que possamos ter a mente e o coração aberto para compreender as Tuas lições. Nós te agradecemos, felizes por esta oportunidade. Esteja conosco, que assim seja. E assim, meus irmãos, meus amigos, que nós vamos estudar um pouquinho do capítulo 18, como eu já disse, que trata dos muitos chamados e os poucos escolhidos. Antes de mais nada, será que esses poucos escolhidos são privilegiados? Muitos de nós podemos nos fazer essa pergunta, né? Na verdade, todos são chamados, né? Nós todos temos a oportunidade de conhecer as lições de Jesus, de conhecer as leis cósmicas que regem o universo, que são as leis de Deus. Todos nós, em todos os recantos do planeta. Então, todos somos chamados. Só que só são escolhidos, quer dizer, só permanecem ao lado de Jesus, ao lado da paz, da felicidade, da tranquilidade, aqueles que atendem ao chamado da evolução, aqueles que se propõem a vencer-se a si mesmo
que se propõe a aprender a estar junto com o próximo, aprender a amar o próximo. E é por isso que poucos são os escolhidos. Na verdade, Jesus chama a todos, mas nós é que escolhemos, muitas vezes, não atender ao chamado de Jesus. Então é uma escolha. Nós mesmos nos escolhemos. Nós mesmos escolhemos o caminho a ser traçado. Porque vamos ver um pouquinho com as explicações aqui do Kardec, dos espíritos amigos que ajudaram a codificar a doutrina espírita. Mas antes eu vou dar uma lida já nos tópicos que nós vamos estudar, né? Na fala de Jesus. Então, o primeiro é a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Isso está em Mateus 7, 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos que se salvam? Respondeu-lhe ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. O que seria essa porta estreita, né? Seria para que a gente atinja a salvação. E o que seria a salvação também, né? A salvação, no sentido que nós temos aqui, não é aquele sentido bem comum que todo mundo acha que vai se salvar, que vai para o céu depois que desencarnar, né? Que vai ficar tranquilo, né? Não. A salvação é nós conseguirmos atingir um estágio interior de paz, de serenidade e da verdadeira felicidade, né? Que é o sentimento da consciência tranquila, né? Então, a salvação é nesse sentido, né? É aprendermos através dos processos da evolução, das provas, né? Aprendermos a estar em harmonia com as leis de Deus, as leis cósmicas que regem a nossa vida, né? E para a gente conseguir isso, nós precisamos fazer o que chamamos no Espiritismo de reforma interior, né? A questão da porta estreita e da porta larga é porque, para que nós possamos atravessar a porta estreita, nós precisamos fazer uma reforma interior. Mas que tipo de reforma? Nós precisamos nos esforçar, né, para vencer o orgulho, o egoísmo, né? Vencer a preguiça, a indiferença, que são todas essas outras, esses outros defeitos, vamos colocar assim, são filhos do orgulho e do egoísmo, né? A indiferença, né? Com a dor do próximo, com a vida, né? Do próximo, inclusive com os animais, né? Então, a questão da porta estreita é porque nós precisamos nos conscientizar e lutar interiormente para nos vencer a nós mesmos. E, na verdade, a porta larga é a que mais atrai as pessoas em geral, né? Que é a porta que leva às paixões, né? Que leva ao consumismo, que leva à mesquinhez, quer dizer, a pessoa que só vive para si, para o seu próprio prazer, né? Então, a porta larga, infelizmente, no nosso planeta, ainda é muito frequentada, né? É muito a mais utilizada, porque nós estamos num planeta de expiação e provas ainda,
né? Então, para que nós consigamos atingir o nível, né, o estágio, né, de planeta de regeneração, onde as pessoas têm mais boa vontade, escolhem com mais boa vontade praticar o bem, nós precisamos, para transformar o nosso planeta, nós precisamos pegar a porta estreita do esforço pessoal de evolução, né? Do esforço pessoal de vencer aqueles impulsos destrutivos, né? Então, é muito importante que nós tenhamos claro que a porta estreita não é viver em sacrifício, sempre estar em sofrimento. Não, a porta estreita pode até, né, em alguns momentos, quando nós estamos trilhando a nossa caminhada, né, de evolução e de atingir, né, um estágio melhor, evolutivo, pode até ter momentos de dor e de sofrimento, porque a dor é educadora, né? Quando nós não aprendemos com o trabalho, com o amor, a gente vai precisar de lições um pouco mais rigorosas, né? E aí o que acontece? Nós precisamos saber sofrer, né? Aprender com sofrimento, sem revolta, né? Procurando, fazendo um esforço para. Jesus sabia das nossas dificuldades, porque ele também já passou por tudo isso em outros tempos lá longe, né? Então ele conhece esse caminho, é difícil mesmo. Então o que ele pede? Ele pede que nós procuremos nos esforçar, né? Que a gente consiga conter as manifestações do homem velho, da pessoa antiga, né? Que não perdoa, que não apoia, que não se importa, né? Que se revolta, que tem raiva, que tem ódio. Então, ele nos ensina a pegar a porta estreita, atravessá-la e fazer um esforço interior de reformulação de todas essas coisas. E aí tem a outra parte, né, dos outros itens que tratam do seguinte: nem todos os que dizem, isso foi Jesus que disse, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Lhes direi em alta voz, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Isso está em Mateus 7, 21 a 23. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar será grande no reino dos céus. São Mateus também, de 5 a 19. Jesus nos chama a atenção aqui para uma coisa muito importante, principalmente, né, nesses dias que nós estamos vivendo tantas dificuldades, né, na humanidade, no nosso planeta, especialmente no nosso país, né? Essa questão de dizer da boca para fora, né, sem o coração estar implicado, Senhor, Senhor.
né? De conhecer os ensinamentos de Jesus, porque quem diz Senhor, Senhor, é porque se encontra dentro de um processo religioso, né? Tá reconhecendo, né, a autoridade de Deus nosso Pai que está nos céus. Então conhece, né? E é aí que Jesus nos alerta, né, para que nós precisamos aprender a ouvir, a falar e, sobretudo, a fazer. Então, aqueles, né, que se colocam numa posição de pregação, de ensinar as pessoas sobre o Evangelho de Jesus, aqueles que oram bastante, mas que não modificam, né, nada no seu cotidiano, né, não são capazes de estender a mão para o menor sofrimento que ele pode se deparar. Muitos oram tanto que nem enxergam o sofrimento dos seus irmãos, né? Então, o que Jesus nos pede, nos ensina, nos orienta, é que nós precisamos fazer, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos no Evangelho. Porque nós só seremos verdadeiramente cristãos, né, se nós colocarmos em prática, como Jesus, né? Jesus não falou só, ele não só ensinou, ele praticou, ele mostrou, ele deu exemplo. Então, o nosso esforço também passa por aí, né? Não adianta muita oração, sabe? E outra coisa, a oração, ela precisa ser do coração, né? Ela não pode ser cheia de gestos, de palavras, né? De entonação bonita da voz e o coração guardando rancor, sem fazer esforço para esquecer e perdoar, né? Porque, na verdade, nós precisamos praticar as lições de Jesus, que é a caridade, a indulgência, a humildade, né? E precisamos orar para que tenhamos forças também para praticar todas essas lições, para que possamos nos vencer a nós mesmos. Principalmente, não é naquele momento em que a gente vê uma criança abandonada e nós nos comovemos, né? É no dia a dia, né? É aquele colega que nos perturba, né? Será que a gente não pode fazer um esforço para pelo menos começar com 2 horas por dia de tolerar a maneira como ele se coloca, né? Então, é aquele parente difícil, né? É aquela pessoa que nos humilha muitas vezes, o chefe complicado, né? Então, é nesses momentos todos que nós precisamos praticar o Evangelho de Jesus. Não é somente nas grandes desgraças, né? Nas coisas terríveis que acontecem de vez em quando, né? Mas é no dia a dia. E tudo isso é muito difícil, mas nós temos a lei da reencarnação. E a lei da reencarnação é a manifestação sublime da justiça divina, né? Porque se nós não reencarnássemos, como seria possível aprender tudo isso numa vida só, né? Como seria possível nós conseguirmos nos vencer no espaço de 60, 70 anos, no máximo 80, né? Que é a média, dependendo da condição de vida, do nível financeiro, a pessoa vive mais ou menos. Como? Então, Jesus nos ensina que a lei da reencarnação, ela é a que propicia
a nossa evolução. E nós temos o direito de nos transformarmos pouco a pouco, sem violência, né? Apenas com atenção, procurando deixar de lado algumas coisas que nós já podemos deixar, né? Então é isso, quer dizer, nós contamos com diferentes oportunidades de aprender, diferentes possibilidades. Podemos até estagiar em outros planetas, segundo as lições do Evangelho, né? Então, nós somos filhos diletos do Pai, e Ele nos dá todas as oportunidades. E cabe a nós, né, procurar escolher o caminho para poder ser o bom caminho, né? Para poder sermos escolhidos por Jesus. Então era isso hoje que eu tinha para conversar com vocês. E com essas palavras, com todos os momentos, nós vamos nos preparando para doar algo de nós, em benefício ao nosso planeta, que se encontra atravessando um momento difícil de provação coletiva, de aferição de valores. Então nós vamos mobilizando os nossos melhores sentimentos e pensamentos, aquilo que já construímos de belo dentro de nós, de positivo, de elevado, e vamos colocar à disposição dos nossos irmãos de humanidade, abraçando o nosso planeta com carinho, com amor, com vibrações de tolerância, de conforto, de consolo, de confiança. Vamos enviar as nossas vibrações para aqueles que estão em sofrimentos difíceis, físicos, mental, espiritual, sobretudo aqueles que se encontram com ideias suicidas e aqueles suicidas que já estão no plano espiritual. Vamos envolver a todos eles em vibrações de luz, de esperança, de equilíbrio, e pedir a Maria, nossa Mãe Santíssima, que os abençoe. Vamos vibrar muito especialmente pelos doentes do Covid, da pandemia, sobretudo aqueles que se encontram sem recursos, sem atendimento médico. Que as nossas vibrações possam consolá-los, que eles sintam confiança no Pai e que eles sintam a presença da ajuda espiritual que está sempre ali. Vamos vibrar pelos trabalhadores da saúde de todos os setores, principalmente do Brasil, que se encontram em condições precárias de trabalho. Vamos enviar para eles vibrações de bom ânimo, de coragem. Vamos agradecer, enviando vibrações de gratidão,
de consolo também. Vamos vibrar pelos lares da terra. Vamos envolver todos os lares numa luz intensa que Jesus coloca em cada cômodo dos lares, que promove harmonia e paz. Vamos vibrar pelos políticos da terra, pelos dirigentes religiosos, que eles tenham em seus corações acesa a luz da responsabilidade coletiva e da compaixão. Nós vamos enviar essas vibrações muito especialmente para os nossos políticos e dirigentes religiosos aqui no Brasil. Vamos vibrar pelo povo brasileiro. Vamos imaginando que o nosso país está luminoso, imaginando o mapa do Brasil luminoso, cheio de paz, de fraternidade e de esperança. Vamos vibrar com muito carinho pelos núcleos de acolhimento que mantemos na Casa da Criança Vovô Nestor. Que todas essas crianças recebam o nosso abraço amoroso. Que suas famílias também recebam as nossas vibrações de luz, de paz. Vamos vibrar pelos trabalhadores desses núcleos, seus lares. Vibremos pelo nosso centro espírita, pelos nossos assistidos, encarnados e desencarnados. Que cada um possa receber as nossas vibrações de saúde e de paz. Vibremos pelos nossos companheiros de trabalho, do centro espírita, encarnados e desencarnados, por seus lares. Vamos vibrando também pelos nossos lares, colocando a luz de Jesus agora no nosso lar, no coração dos nossos familiares. E vamos vibrar com as bênçãos de Jesus por aquelas pessoas com as quais ainda temos muitas dificuldades. Que possamos nos aproximar, nos perdoar, nos compreender. E te pedimos também, Jesus, licença para vibrarmos pela nossa reforma interior, para que possamos, de fato, nos tornarmos instrumentos da Tua mensagem de consolo, de paz, de amor. Ajuda-nos, Jesus, para que possamos honrar todos os ensinamentos que temos tido oportunidade de receber. Abençoa-nos a todos. Nós agradecemos do fundo do coração essa bendita oportunidade e esteja conosco, Jesus, sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, queridos amigos, nós chegamos ao final de mais uma vibração, de mais um estudo, com o coração irmanado, e que essa paz, esta
essas bênçãos todas que recebemos agora aqui, nos acompanhem todos os dias. Que Jesus nos abençoe e eu agradeço a presença de todos vocês. Até a próxima.